No dia 16 de junho de 2023, a gente entrevistou o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Como a nossa conversa se estendeu por mais de uma hora, a entrevista vai ser veiculada em 2 episódios de Narrativas do Antropoceno. Neste episódio número 30, o tema em foco será a história das relações de trabalho no mundo ocidental e o papel do direito do trabalho como linha auxiliar do capitalismo. O professor Manuel Carlos, com base em pesquisa histórica e direito comparado, sustenta que o cenário atual de precarização das relações de trabalho e extinção dos direitos dos trabalhadores não tem nada de inédito. As imposições do capital sobre o trabalho ocorrem ciclicamente e toda vez que aquele se recusa a oferecer garantias mínimas de dignidade ao trabalhador, acaba por provocar tensões sociais que podem culminar em ameaça ao próprio capital. Nós estamos iniciando o episódio número 30 do podcast Narrativas do Antropoceno e hoje nós vamos entrevistar o professor Dr. Manuel Carlos Toledo Filho, que é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e também concluiu o mestrado em 1994 e o doutorado em 2005 em Direito pela mesma universidade. O professor Manuel Carlos é especialista na área de Direito do Trabalho, é magistrado trabalhista na 15ª Região desde 1990, exercendo atualmente o cargo de desembargador do TRT de Campinas e também vice-corregedor do mesmo tribunal. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre direito do trabalho, sobre o direito processual do trabalho, nesses tempos de antropoceno, de neoliberalismo, e falar principalmente sobre precarização do trabalho e sobre uberização. Tudo bem, professor Manuel Carlos? Ô, Guilherme, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com você e com os amigos aqui. A gente pode começar aqui conversando sobre a evolução do direito do trabalho, desde o direito do trabalho na época de Getúlio Vargas e os principais momentos de mudança de paradigma. A gente tem a ideia geral de um direito do trabalho que foi, de certa forma, fundado na CLT, na época de Getúlio Vargas, e que sofreu uma grande mudança naquele período em que a gente chamava de flexibilização do direito do trabalho, né? Época em que os nossos professores de direito do trabalho lá do Largo São Francisco começaram a nos dizer que os princípios do direito do trabalho do Américo Plá Rodrigues não eram exatamente aqueles princípios fundantes do novo direito do trabalho, que era preciso rever esses conceitos. E, desde então, o que a gente verificou foi uma resistência muito grande do próprio Poder Judiciário, né, como uma grande estrutura, no sentido de conter a competência da Justiça do Trabalho. Quando a Constituição de 88 tratou das competências da Justiça do Trabalho, artigo 114, numa primeira leitura, nós tínhamos ideia de que até mesmo as relações de trabalho estatutário poderiam estar enquadradas no âmbito da Justiça do Trabalho. E nós tivemos, na ocasião, uma decisão, uma posição majoritária, encabeçada pelo ministro Marco Aurélio de Mello, no sentido da retirada dessa competência, né? No seu ponto de vista, esse momento da queda do Muro de Berlim, do início das teorias da flexibilização do direito do trabalho, poderia ser considerado um momento chave, a partir do qual evoluiu a precarização das relações de trabalho e se viu minimizada, reduzida a competência da Justiça do Trabalho, culminando com a decisão recente no sentido da retirada da competência da Justiça do Trabalho para apreciar litígios envolvendo o chamado trabalho uberizado? Então, Guilherme, acho que é importante, quando a gente vai falar de direito do trabalho, processo do trabalho, justiça do trabalho, nós assinalarmos que tudo isso está inserido dentro de um contexto histórico, político, jurídico, que não é apenas nacional, ele é mundial. O direito do trabalho, na forma como nós o conhecemos hoje, ele fundamentalmente começou a se formar a partir de mais ou menos da segunda metade do século XIX, por conta das consequências da Revolução Industrial, produção em massa. E quando nós estudamos a história, nós voltamos às origens,
do direito do trabalho, das normas trabalhistas, nos diversos países do mundo. Na Europa Ocidental, isso começou ali, mais ou menos, no século XIX, na primeira metade, pouco na segunda metade, e 100 anos depois, quer dizer, primeira metade do século XX, segunda metade do século XX, chega na América Latina. Quando nós analisamos esse contexto histórico, formação desse direito, os argumentos que foram colocados contra e a favor da edição de normas trabalhistas específicas para disciplinar uma nova relação contratual ou de prestação de serviço que estava surgindo, o que nós observamos? Nós chegamos à conclusão de que não há nada de novo no front. Os argumentos que nós estamos vendo hoje, que se reportam à necessidade de uma flexibilização das normas trabalhistas para o efeito de propiciar uma melhor consecução da atividade empresarial, para não atrapalhar o desenvolvimento da economia, para não atravancar o desenvolvimento da economia, tudo isso já foi dito, falado lá ao início do século XIX, quando surgiram as primeiras normas embrionárias de proteção, por exemplo, relativas à necessidade de maior segurança no ambiente de trabalho, com mecanismos de proteção de segurança para que não houvesse acidentes. Já os empresários ingleses daquela época diziam, olha, isso vai encarecer a nossa atividade, então é preferível que nós fechemos as fábricas. Isso lá atrás, primeira metade do século XIX. Outro dia, vendo debates que ocorreram no parlamento argentino ao início do século XX, quando então se estavam discutindo as primeiras normas de proteção para o trabalho de mulheres e crianças, o argumento que se dizia, então, era que as mulheres e crianças iam ficar sem emprego, porque se tivesse um limite de jornada, se tivesse algum tipo de salário mínimo, seria preferível não contratá-las, as famílias iriam perder sua fonte de renda. E aí, então, o Alfredo Palacios, que era um deputado socialista, o primeiro doutrinador argentino, o mais importante naquele momento, disse, olha, esse argumento já foi utilizado na Inglaterra 60 anos atrás. Então, ao início do século XX, esse argumento já era oficialmente um idoso, né, já tinha 60 anos de idade. E agora ele volta, nesses últimos tempos, século XXI, depois da queda do Muro de Berlim, ele volta reciclado. Mas não tem uma grande novidade em relação a ele. Qual que é o problema aqui? O problema aqui, justamente o contexto histórico que nós temos que assinalar, é que, primeiro, o direito do trabalho ele é fruto do capitalismo. Ele é filho do capitalismo. Pode ser até um filho bastardo, um filho não desejado, mas é filho. E é um filho bastante leal. Ele não questiona os fundamentos do capitalismo, ele compreende as limitações do capitalismo, ele tem paciência com os defeitos do capitalismo e nunca tentou mudar a essência do capitalismo. Pelo contrário, o direito do trabalho sempre buscou, desde os seus primórdios e até hoje, buscou servir ao capitalismo da melhor maneira possível. Quando, portanto, então, se critica o direito do trabalho, se está criticando, na realidade, a própria forma, né, capitalista de produção. Todos os sistemas jurídicos da América Latina são similares no que se refere ao direito do trabalho, em termos de códigos, de normas de preceitos estruturais, com apenas uma exceção, Cuba. Porque Cuba se declara um país socialista e, portanto, ali teria que ser diferente. Você não precisa de um direito de trabalho onde, na realidade, você não teria, pelo menos em tese, capitalismo. Então, esse é o primeiro ponto. O direito do trabalho é fruto do capitalismo e mais. No caso específico do Brasil, a justiça do trabalho, porque esse sistema de contenção da chamada questão social, ele se assenta em um tripé. Direito do trabalho, processo do trabalho e justiça do trabalho. Direito do trabalho porque você precisa de normas específicas para uma relação de trabalho de caráter subordinado ou dependente. Processo do trabalho porque não adianta você ter normas materiais se você não tem normas instrumentais que as viabilizem no plano concreto. E justiça do trabalho porque você precisa de julgadores que entendam, sejam especializados no manuseio dessas normas materiais e instrumentais. Então é um tripé. No caso específico do Brasil, como nós sabemos, a primeira Constituição que estabeleceu a previsão de direitos trabalhistas sociais foi a de 1934. E nos anais da Assembleia Nacional Constituinte de 34, quando nós observamos as discussões, nós percebemos ali que também em 34 também se criou uma justiça do trabalho, junto com os direitos sociais, se criou a justiça do trabalho. Mas o que acontecia ali? Os deputados representantes dos empregadores, Horácio Laffer, por exemplo, um dos fundadores da Fiesp, eles estavam defendendo a criação de uma justiça do trabalho sob a condição de que não houvesse direito à greve. Porque se você tem uma justiça do trabalho, você não precisa fazer greve, você vai à justiça do trabalho. E os deputados representantes dos trabalhadores estavam contra a justiça do trabalho, justamente porque eles não queriam perder o direito à greve. Então, se nós formos a Constituição 34, a primeira que estabeleceu direitos sociais nesse plano, nós vamos encontrar ali direito a salário mínimo, direito a jornada de trabalho máxima, direito a férias, não há direito à greve.
Por quê? Porque se criou ali uma justiça do trabalho. E, portanto, ela veio com um impulso patronal para controlar esse fenômeno, ou esse fato social, que era o fato social da greve. Estamos falando da década de 30 e nós sabemos como estava o mundo na década de 30. Quer dizer, a todo momento poderia pulular uma revolução socialista aqui ou ali, você precisava de um sistema que controlasse. Então, o direito do trabalho é fruto do capitalismo, o direito do trabalho é fruto de insistência patronal, e isso tudo tem que ser contextualizado, tem que ser lembrado, tem que ser ratificado, porque a discussão, como eu comentei, ela não é nova, para nada é nova, ela é apenas reciclada. E qual seria o grande dado diferente que nós temos hoje? A questão da tecnologia. Como nós vamos falar das plataformas digitais mais adiante, mas agora existe uma autonomia, existe uma possibilidade de auto-organização. Mais ou menos, não é bem assim. Como eu comentei, nós estamos apenas diante de uma nova embalagem, não necessariamente de um novo conteúdo. A Constituição da OIT tem um preâmbulo. A OIT foi criada em 1919, no Tratado de Versalhes. Ela tem uma Constituição, essa Constituição tem um preâmbulo, e ela deixa muito claro que ela estava criando normas trabalhistas para evitar a revolução. Ela coloca isso por escrito, porque se não houver justiça social, não haverá paz. E aí, então, todos os instrumentos que vêm, e notem, vamos lembrar, todo mundo sabe da Revolução Russa de 17, mas o que poucas pessoas sabem é que em 1919, especificamente, o 18 naquela época, houve várias outras revoluções socialistas de menor duração e menos sucesso, mas houve. Bavária, Hungria, Finlândia, estavam ali, quer dizer, as repúblicas socialistas estavam tentando se implementar. E no Brasil também. No Brasil nós tivemos a greve geral de 17, mas ela foi apenas uma, houve várias outras. E houve, inclusive, uma tentativa de revolução anarquista em 1918, no Rio de Janeiro, cujo objetivo era criar o Soviete do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, dentro desse contexto, você precisava de mecanismos de contenção. Quais seriam os mecanismos de contenção dentro do sistema capitalista? Normas trabalhistas, processo do trabalho, justiça do trabalho. Isso, nos anais da Constituição 34, isso está muito claro. E essa questão social precisava ser controlada, e, efetivamente, foi o que aconteceu. Agora, foi passando o tempo, a Justiça do Trabalho ela foi ampliando sua competência, ela não ficou apenas na questão dos conflitos coletivos, ela passou a analisar várias questões de conflitos individuais. Mais adiante começou a chegar o dano moral, depois as ações civis públicas, as ações civis coletivas, acidentes de trabalho. A competência inicialmente era do chão comum, isso veio a partir notadamente de 2005 para a Justiça do Trabalho, e aí então ela começou a incomodar demais. E aí, então, aqui no caso específico do Brasil, acabaram se fortalecendo esses argumentos reciclados de que o direito do trabalho seria antiquado, o processo de trabalho também, claro, o direito do trabalho seria uma anomalia. Mas tudo isso é apenas uma repetição de uma conversa muito antiga, né? Aliás, quando veio a reforma de 2017, foi onde eu intensifiquei o meu estudo de história do direito do trabalho. Porque como em 2017 estava tudo muito inseguro, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia nem se ia restar um direito do trabalho, o futuro estava muito incerto, eu resolvi me voltar para o passado. O futuro está muito complicado, eu vou voltar para o passado, porque o passado pelo menos não muda, né? Ele estaria ali. E aí então eu me convenci mais ainda de que o que nós temos aqui hoje é somente uma perspectiva, algo nova de um mesmo problema que é bastante velho, que tem aí, começou mais ou menos ali, a gente poderia talvez colocar, né, a primeira vez que esses argumentos apareceram, talvez ali em 1830 mais ou menos, né, no Reino Unido, na Inglaterra. Retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do... Trabalhadores do Brasil, no período que a gente está falando aqui de formação do direito do trabalho, e eu vou me reportar mais aqui no Brasil, havia um certo apoio, havia a União Soviética nascente, depois, na metade do século XX, a China, Cuba, enfim, esses países davam uma certa sustentação para esses movimentos de esquerda, tendendo a levar para frente as reivindicações dos trabalhadores até o limite que fosse possível suportar o capitalismo, dentro de um plano, pelo menos, de uma social-democracia. Hoje nós não temos mais isso.
Hoje em dia, nós não temos nenhum país em que pese muitas pessoas aí da extrema-direita falarem da Venezuela, de Cuba, são países que, econômica e politicamente, no plano internacional, são inexpressivos. Eles não têm condições sequer de se manter, sofrem demais para manter um mínimo necessário para a vida dentro de seus territórios, e nós não temos mais movimento sindical também. No Brasil, o movimento sindical praticamente se extinguiu, e com um detalhe de que em 1988 não se conseguiu sequer a liberdade sindical plena, né? Pluralidade sindical, que, em tese, poderia permitir opções de correntes sindicais que fizessem avançar o direito do trabalho. Como é que você vê hoje, diante dessa nova investida de economia, com o chamado precariado, uberização, com os trabalhadores da Amazon, por exemplo, né, e de todas essas corner shop e todas essas empresas que fazem entrega e que utilizaram a própria pandemia como um laboratório privilegiado para expandir esse tipo de trabalho e comércio? Como é que você vê a situação, a evolução do direito do trabalho e da justiça do trabalho a partir dessa nova realidade? Sim, bem, você falou um pouco ali do Getúlio, né, da época do Getúlio. Eu acho importante assinalar aqui um aspecto. O Getúlio, que nós sabemos, é talvez uma das figuras mais controversas da história política do Brasil. E durante muito tempo, eu pensei se, para efeitos trabalhistas, o Getúlio teria sido bom ou ruim. Quando você pergunta para historiadores, olha, o que você acha do Getúlio? Normalmente eles falam, olha, tem pontos positivos, negativos. Uma vez na USP, no 5º ano, nós levamos o centro acadêmico, levou o Luiz Carlos Prestes para fazer uma palestra lá. Ele fez uma palestra excelente lá, de 1 hora. E nas perguntas, uma delas foi, qual a sua opinião sobre Getúlio e Dornelles Vargas? E ele disse que não podia fazer essa avaliação, porque figuras históricas são complexas, elas têm pontos positivos e negativos. Quer dizer, o Prestes, cuja mulher tinha sido deportada por Getúlio para a Alemanha nazista. Quando eu analisei, agora, depois que eu analisei, cheguei para o direito do trabalho, na minha opinião, o Getúlio acabou não sendo positivo. Por quê? Porque ele aniquilou o movimento sindical. Nós tínhamos na década de 10, na década de 20, no Brasil, um movimento sindical muito intenso. Os sindicalistas nessa época não tinham garantia nenhuma, não tinham proteção nenhuma, não tinham direito nenhum, e ainda assim eles organizavam greves enormes, eles tinham sua imprensa, eles tinham seus clubes, eles tinham seus jornais, era um movimento que tinha uma organização impressionante para a época. Isso tudo acabou com Getúlio. Getúlio cortou o movimento sindical, trouxe a CLT, trouxe outras coisas. Então, é uma avaliação que eu acho que, depois de muito refletir a respeito, eu falo, olha, talvez tivesse sido melhor para o direito de trabalho não ter o Getúlio, porque essas coisas iriam chegar em algum momento por outras vias, e talvez mais consolidadas. Então, o Getúlio tem essa característica. Agora, no momento atual, nós temos plataformas digitais, nós temos Uber, nós temos outras formas de trabalho. Na realidade, eu não acho que tenha havido uma mudança, como eu comentei, não acho que tenha havido uma mudança substancial. Por quê? Porque quando o direito de trabalho surgiu, a figura que apareceu ali era o que se chamava de trabalho dependente. Note, não era trabalho subordinado, não se falava em subordinação no início. Se falava em dependência, se falava em trabalho dependente. O que seria essa dependência? Seria fundamentalmente uma dependência econômica. Eu, trabalhador, dependo de quem me propicia, da remuneração que me é propiciada para quem me fornece a possibilidade desse serviço, eu dele dependo para o meu sustento pessoal e familiar. Então, é uma dependência. Na CLT, quando ela define a figura do empregado, ela fala em dependência, ela não fala em subordinação. A palavra subordinação veio chegar na CLT somente, pela primeira vez, ela apareceu lá em 2011. Até então, só o que havia na legislação era dependência. Subordinação foi uma criação da doutrina da jurisprudência. E em diversos países a gente percebe a mesma coisa. Ora se fala, você tem na legislação, você vai encontrar dependência, subordinação, às vezes subordinação ou dependência. Então, qual seria o trabalho que mereceria uma proteção diferenciada da legislação? O trabalho de caráter dependente. E aí, então, o que se concluiu lá atrás, Evaristo de Moraes Filho, lá atrás, antes mesmo da CLT, ele já dizia, olha, quem é dependente economicamente também acaba sendo subordinado. Por quê? Porque se eu dependo de você para minha sobrevivência, eu vou obedecer suas orientações, suas diretrizes, eu vou acatar suas ordens, porque eu não posso ficar sem a remuneração que esse trabalho me propicia. Então, esse é o núcleo central da questão. E aí, quando a gente chega para as plataformas digitais, bom, o que tem de diferente nelas? O diferente é que o trabalhador ele poderia se auto-organizar. Ele teria liberdade de horário, ele poderia se conectar, se desconectar, e aí, portanto, ele seria um autônomo. Acontece que essa possibilidade de você ter uma maior liberdade na organização do seu serviço, ela também tem nada de novo. A figura antiquíssima do trabalhador em domicílio,
aquele trabalhador que o empregador nem vê, não tem contato com ele, às vezes nem sabe direito quem é, e às vezes até coloca mais alguém para trabalhar junto com ele na casa dele. Todas as gerações do mundo, em algum momento, acabaram chegando à conclusão de que esse trabalhador, por conta da sua dependência, também poderia ser considerado um empregado. Especialmente por quê? Porque ele tinha o mais intenso e talvez o mais cruel dos controles, que era o da produtividade. Eu não preciso estar enxergando ou tendo contato direto com o meu prestador de serviços, com o meu trabalhador, para saber que ele está trabalhando muito. Basta que eu passe a ele uma meta e ele tenha que se ater a essa meta, com ali um mínimo de qualidade no que ele vai produzir. O exemplo fácil da gente dar aqui na nossa área, por exemplo, eu tenho lá no meu gabinete servidores que trabalham com exame de processos, minuta de votos, etc. Alguns trabalham em casa, que são teletrabalho. Eu não preciso ficar olhando para saber que ele está produzindo. Eu sei que uma média de um trabalhador, de um assessor, um funcionário, servidor de gabinete, uma média razoável, dependendo das circunstâncias, seria 2 ou 3 minutos por dia. Se eu passar 7 minutos por dia, você tem que fazer pelo menos 7, ele vai trabalhar 10, 12, 13 horas. Então, o controle da produtividade, que é um controle que não necessita de fiscalização direta, de contato cotidiano, ele é muito eficiente. E ele também se reporta à questão do trabalho dependente. Aí você chega para o Uber, para a plataforma digital. Bom, mas como é que vai, se ele pode ligar, desligar? O que vai determinar se ele será empregado ou não são as características do contrato, da situação específica dele. Então, se ele apenas, para ele, a plataforma digital é o que se chama um bico, de vez em quando ele entra nela para pegar ter uma pequena renda extra, mas aquilo para ele é completamente circunstancial, não é fundamental. Se ele não depende daquilo, ele então não seria juridicamente empregado. Se ele depende, aí então ele poderia ser classificado como empregado. E tanto isso é realidade que no mundo inteiro a tendência clara da jurisprudência e da legislação é considerar o motorista da plataforma digital, o trabalhador da plataforma digital, como empregado. Nós temos decisões nesse sentido no Reino Unido, na Holanda, na Suíça, na França, na Argentina, no Uruguai, no Chile. O Chile, inclusive, recentemente mudou sua legislação para incorporar essa figura. A Espanha também. E o Parlamento Europeu também editou uma resolução nesse sentido. Em qual sentido? De que o trabalhador das plataformas digitais poderá ser empregado ou não, sempre e quando ele se insira dentro daquele caráter de dependência tradicional, histórico, do direito do trabalho. Então, quem está atrasado nessa discussão, quem está com certo preconceito em relação a essa discussão, é o Brasil. E aliás, o Justiça do Trabalho do Brasil, a maior parte das decisões do Justiça do Trabalho do Brasil, pelo menos por enquanto, ela tem sido no sentido da improcedência das reclamações ajuizadas por esses trabalhadores. Ou seja, eles acabam sendo considerados como autônomos. E também a gente vê essa tendência no Supremo Tribunal Federal. Mas, nesse aspecto, a Justiça do Trabalho do Brasil, talvez ela seja, nesse assunto específico, ela talvez possa ser considerada, curiosamente, uma das mais patronais do mundo. Porque as demais, em outros países, cuja legislação é, em tese, mais flexível que a nossa, têm reconhecido o trabalhador de plataformas digitais como um empregado típico, com todos os direitos que seriam inerentes a um empregado típico. Só entrego o seu pedido, quem atrasa é o restaurante. Se a comida chegou fria, porque reclama comigo, é minha função andar de moto e não gelar refrigerante. Mas, de qualquer forma, quem vai julgar se existe ou não uma relação de emprego vai ser um setor, um ramo específico da justiça. E até hoje, o que era um consenso é que a Justiça do Trabalho que verifica se há ou não a relação, o vínculo empregatício, e, em caso negativo, o autor da ação vai ter que ajuizar a ação na justiça comum, justiça ordinária. E agora parece que houve uma inversão, não é? Agora a justiça ordinária que aprecia se há ou não esse vínculo. É uma situação muito estranha o que está acontecendo no âmbito do STF atualmente. Eu quero crer que, talvez, essas decisões tenham mais um conteúdo político do que jurídico, no sentido de que a Justiça do Trabalho deveria ser mais comedida no reconhecimento de vínculo. Essas decisões do STF têm sido, muitas delas, monocráticas em sede de reclamação. E elas dizem, olha, aqui pode ser que não haja vínculo, então vai para a Justiça Comum. Mas o que a Justiça Comum vai fazer com esse processo se o demandante está pedindo é o vínculo? Ela vai dizer que tem e vai mandar para... ou não tem, mas se ela disser que tem, ela manda para o Justiça do Trabalho.
E se a Justiça do Trabalho achar que não tem? Quer dizer, você vai ter um exame prévio para a Justiça Comum da validade ou não do contrato civil, e estabelecida a não validade, você manda isso para a Justiça do Trabalho. Essa, inclusive, é uma coisa que já apareceu no contrato de transporte. Na realidade, o grande problema hoje é aquela questão de que o Supremo Tribunal Federal, aparentemente, está desconsiderando a possibilidade de simulação. Eles às vezes falam, não se provou coação na pactuação civil. Bom, mas desde os primórdios do trabalho, quem chegava lá numa empresa ou numa fábrica não era obrigado a trabalhar ali também. Ninguém constrangia fisicamente. Era uma necessidade de sobrevivência mas não era obrigado a ficar ali. Poderia trabalhar em algum outro lugar. O que acontece é que muitos desses contratos, aquilo que a gente chama de contrato realidade, quando você vai para o conteúdo deles, eles são apenas contratos civis na aparência. Tem uma simulação. Na sua essência, são contratos de trabalho. E só o trabalho pode averiguar isso. Isso sempre foi assim, em todas as partes do mundo sempre foi assim. Aqui no Brasil, só que agora, o Supremo Tribunal Federal está com essa tendência, que de fato é um pouco difícil de entender, porque não tem sentido, não tem lógica você mandar para a Justiça Comum a análise da existência ou não de um vínculo empregatício, ainda que sob a alegação de que ela estaria apenas vendo a validade ou não de um contrato civil. Eu acho que o que nós temos aí, até já, em alguns artigos já se chegou a falar a esse respeito, alguns artigos doutrinários, mas assim, olha, o Supremo Tribunal Federal, na realidade, o que ele quer é passar uma mensagem para o seu trabalho, no sentido de que ela não seja tão rigorosa assim na configuração de vínculos empregatícios, relação de emprego. Nós temos que ver para que lado essa coisa vai. Agora, se essa tendência se consolidar, vai ser efetivamente o fim das relações de trabalho protegidas no Brasil, porque bastará que qualquer empregador faça um suposto contrato civil de prestação de serviços, para que aquela relação seja considerada civil. Pouco importando o conteúdo, pouco importando o estado de dependência, pouco importando qualquer outra coisa que não seja aquele papel assinado. Se isso seguir assim, nós teremos uma precarização enorme da relação, mais ainda do que já temos hoje. Essa precarização enorme, a seu devido tempo, irá levar à tensão social. Essa tensão social, ao seu devido tempo, irá causar um estado de pré-revolução, e aí nós vamos ter que voltar tudo de novo. Quer dizer, vão ter que voltar ao sistema protecionista toda outra vez para evitar que o sistema capitalista se transforme numa direção que ninguém sabe exatamente qual será. Então, eu volto àquilo que eu disse ao início. Isso aqui é história reciclada. Novidade não tem. Se eles quiserem se quiser precarizar tudo, inclusive eventualmente extinguindo o seu trabalho, diminuindo, eu não acho que eu não extinguir, eu acho que o que querem é diminuir a competência mesmo, é fazer o seu trabalho voltar a ser aquilo que ela era bem lá no princípio. Julgava só verbas rescisórias de horas extras e controlava a greve. Acho que esse é o objetivo, quer dizer, eles não querem que o seu trabalho tenha essa competência mais ampliada que ela acabou alcançando. Não que a gente seja grande, a gente faça grande coisa também, não que a gente seja uma revolucionária, longe disso. Mas é que para o Brasil, um país como o Brasil, que foi formado à base do trabalho escravo, e onde muita gente não se adaptou ainda à Lei Áurea, tem muita gente por aí com problema, muitas pessoas por aí, que não é que elas têm problema com a CLT, elas têm problema com a Lei Áurea. Elas não se adaptaram àquilo lá direito ainda. Então, para esse tipo de pessoa, qualquer coisa que a gente faça que vai um pouco além de você conceder um aviso prévio é um desastre, é um escândalo. Então, tem esse contexto para ser analisado. E, talvez por causa disso, que o Brasil esteja tão atrasado no que se refere à relação de trabalho, à classificação da relação de trabalho nas plataformas digitais. Como comentei, países com legislações muito mais flexíveis que a nossa já consideram empregados esses trabalhadores, só aqui que não. Esse quadro que você descreve do direito do trabalho se aplica assim, também muito com relação à aplicação do direito ambiental, a mesma resistência praticamente. As relações laborais e a obediência às normas ambientais é objeto de resistência de todas as formas possíveis. Existem lobbies, inclusive no que se refere à previsão de desapropriação ou expropriação de terras onde é desrespeitada a legislação ambiental para que se alcance aquele coeficiente de produtividade que o INCRA estabelece. E isso daí me faz lembrar da discussão a respeito do trabalho escravo, né, no Brasil, que você falou da Lei Áurea, né? Como é que você vê a mobilização e a legislação e informação no sentido de se promover desapropriação de propriedades rurais onde é encontrado trabalho escravo no local? Eu pessoalmente acho que seria adequado, mas eu duvido que isso passe no Congresso do Brasil, porque aqui o direito à propriedade sempre esteve muito acima do direito a prestações pessoais trabalhistas. Quer dizer, o direito à propriedade sempre foi visto como uma coisa sagrada, mais além de qualquer outro valor, inclusive até às vezes do que o direito à vida mesmo, isso no Brasil é histórico.
A gente percebe, quando eu falei, olha, tem gente que não se acostumou ainda com a abolição da escravidão, quer dizer, que tem problema com a Lei Áurea, é muito comum que quem forneça um emprego entenda aquilo como um favor. Então, eu estou fazendo um favor para a pessoa, propiciando a ela essa oportunidade de trabalho. Nem o empresário faz um favor ao fornecer a colocação, nem o empregado faz um favor ao trabalhar. Ambos estão ali dentro de uma relação jurídica, contratual, cada qual com seus direitos e deveres, e, portanto, todos eles com suas respectivas limitações. No Brasil, isso é difícil, porque, como normalmente muitas vezes se acha que é um favor, está se fazendo um favor, se eventualmente depois esse trabalhador reclama, ele é visto como um ingrato. E se ele reclama sem razão, que acontece também, lógico, se ele reclama sem razão, aí então é um pecado capital. E se ele reclama sem razão e ainda ganha na justiça, então aí é uma tragédia de proporções bíblicas. Você pode observar que nas notícias que saem, quando eventualmente o trabalho toma alguma decisão mais controversa contra algum empregador, isso normalmente é notícia. Ninguém fala quando o seu trabalho decide contra o empregado errando, que também acontece. Quer dizer, há todo um viés nessa discussão que é colocado no sentido de se vê a relação de emprego como algo menor, justamente porque seria apenas, quer dizer, quem está ali já deveria estar grato por estar ali. E aí, nesse contexto, horas extras, férias, alguns outros direitos seriam meramente acessórios, seriam coisas acidentais. Se tiver, é bom, se não tiver, paciência. Então, quando você está inserido dentro desse contexto de ausência de cidadania, muitas vezes no âmbito das relações de trabalho dependente, fica complicado você sustentar qualquer coisa que seja um pouco mais avançada, né, que tem um patamar civilizatório um pouco mais sofisticado. No Brasil, isso evolui de forma muito devagar, e a prova disso é que, quando houve a reforma trabalhista, havia também tramitando uma lei de reformulação, uma nova lei de trabalho rural. E essa nova lei de trabalho rural, ela praticamente instituía, que acabou não passando no Congresso, ela praticamente instituía a servidão no campo. Ela quase colocava que o cidadão poderia trabalhar lá por casa e comida e estava ótimo. Isso agora é isso, século XXI. Então, essa perspectiva aqui no Brasil é complicado. Não que esse problema não exista em outros países também, existe. Só que aqui no Brasil, o aspecto psicológico que permeia essa questão ele é mais complexo, porque ele tem esse viés de que quem fornece o trabalho já está fazendo um favor, quem recebe, quem tem a oportunidade de emprego deveria ser grato e não deveria reclamar. No episódio 31 de Narrativas do Antropoceno, a gente vai prosseguir com essa entrevista falando sobre as estratégias de escravização no Brasil, tais como a adoção simulada de crianças. E ainda vamos falar sobre falsas relações societárias com advogados ou médicos e sobre o quadro atual das relações internacionais de trabalho no Mercosul. O trecho do rap que a gente ouviu neste episódio foi composto pelo rapper Michael Kister e o seu nome é Entregador do iFood. Ele pode ser ouvido tanto no YouTube como no Spotify. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista Pub. Conheça o blog da revista Pub acessando www.revista-pub.org.